Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre Teorema de Pitágoras, hoje com a aula número 2. Bom pessoal, nesta aula a gente vai abordar alguns problemas nos quais a gente pode recorrer ao uso do Teorema de Pitágoras para resolvê-los, beleza? Vamos então ao exemplo número 1. Um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando dois triângulos retângulos. A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros de largura e 21 metros de comprimento, qual será a metragem mínima gasta de arame? Bom, pessoal, primeiro passo, vamos desenhar aí para começar a ficar um pouquinho mais fácil, né, para a gente visualizar aí a questão, né? Então, é um terreno retangular, certo? Então, vamos fazer aqui um terreno retangular. Vamos lá, tá? Bom, feito isso, o que a questão fala para a gente? Que esse terreno vai ser dividido ao meio pela sua diagonal. Tá? Então, a gente vai dividir esse terreno ao meio pela diagonal, conforme eu fiz aqui, né? Bom, então, formam-se dois triângulos retângulos, correto? Aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui também, onde a gente tem o ângulo reto, né? A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado, ou seja, a metade desse terreno, seja aqui ou aqui, né? Vai ser a metade, em ambos os casos, vai ser cercado com 4 fios de arame farpado. Então, sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros de largura, então eu vou colocar aqui 20 metros de largura e 21 metros de comprimento, que eu vou colocar aqui, qual será a metragem mínima gasta de arame? Bom, a gente sabe que, né, aqui nós também temos 21 metros, porque é a mesma medida ali da parte de baixo, né? São lados aqui paralelos. E aqui também nós temos 20 metros, certo? Também lados paralelos, esses dois aqui. Bom, então, como a gente tem, pessoal, um triângulo retângulo, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir essa medida aqui no meio, que eu vou chamar de H. Tá? E aí a incógnita tanto faz qual que você vai colocar. E aí a gente vai utilizar, então, o Teorema de Pitágoras para encontrar essa medida que eu chamei de medida H. Né? Então, observem que essa medida H é a hipotenusa, tá, desse triângulo retângulo. Por quê? Porque ela é o lado maior desse triângulo retângulo, ou então também posso pensar, né, que ela é o lado oposto ao ângulo reto. Então, vai ficar H ao quadrado igual, né, aí eu vou colocar a medida dos dois catetos, né, que é o 20 ao quadrado mais o 21 ao quadrado. Bom, então aqui para resolver, vai ficar H ao quadrado igual a 400, né, já que é 20 vezes 20, mais 21 vezes 21 vai dar 441. Somando esses dois, pessoal, vai ficar 841. Para a gente eliminar aqui o expoente 2, a gente faz a operação inversa da potência, que é a raiz, né, a raiz quadrada aqui. Então, vai ficar H igual a raiz quadrada de 841, certo? Bom, aí a gente sabe que o resultado da raiz quadrada, né, ele dá um número positivo e um negativo. Entretanto, aqui no Teorema de Pitágoras, nessa situação, a gente vai utilizar apenas a medida positiva, né? E a raiz quadrada de 841, pessoal, é 29. Ou seja, essa diagonal tem 29 metros, correto? Bom, agora eu preciso calcular, pessoal, o perímetro da metade desse terreno, né? Então, o que eu quero que vocês observem é que agora esse terreno, ele ficou assim, né? Não é que ele ficou assim, eu vou calcular apenas a metragem de fio de metade desse terreno, tá? Ou seja, eu preciso saber o perímetro, né? Então, o perímetro vai ser essa medida aqui, que é 20 metros, mais essa medida aqui, que é 21 metros,
mais essa medida aqui, que é a diagonal que a gente encontrou agora, que é de 29 metros. Beleza? Então, somando tudo, pessoal, a gente terá um perímetro de 70 metros, correto? Então, eu sei que a soma desses três lados, que corresponde aí à metade desse terreno, né, é de 70 metros. Só que acontece que esse terreno será cercado com 4 fios de arame farpado. Então, 70 metros corresponde a apenas um fio de arame farpado. Então, o que eu vou ter que fazer ainda para finalizar a questão aqui? Ó? Vou ter que pegar esses 70 metros, né, e multiplicar por 4, já que eu vou ter 4 fios de arame, né? Então, isso vai totalizar, pessoal, um mínimo de 280 metros, né, que é o que vai ser gasto aí para colocar esse arame farpado, então, na metade desse terreno. Bom, vamos ao exemplo número 2. Um carro se desloca por uma rampa inclinada. Essa rampa possui 60 metros de comprimento e altura máxima de 10 metros, conforme a imagem abaixo. A distância x entre o ponto A e B é de quantos metros? E aí nós temos as alternativas. A letra A, 10 raiz quadrada de 35 metros. Na B, 13 metros. Na C, 14 raiz quadrada de 35 metros. E na D, nenhuma das anteriores. Bom, pessoal, conforme a gente pode observar na figura, então a rampa tem 60 metros, né? Está aqui, ó, certo? A altura máxima dessa rampa é de 10 metros e a gente precisa encontrar, ó, esse ponto X aqui, beleza? Então, obviamente, nós vamos aqui, pessoal, utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar essa medida X desconhecida. Observem que a rampa aqui, ó, né? Ela vai formar um triângulo retângulo, certo? A rampa, correto? Com aqui a estrada, com o solo, melhor dizendo, e com essa altura máxima aqui de 10 metros, ó. Então, aqui eu vou ter o ângulo reto e, portanto, a hipotenusa vai ser essa medida de 60 metros, que é a medida da rampa, né? Então, a hipotenusa é 60, fica 60 ao quadrado, igual a um dos catetos, que é a altura máxima, que é 10, fica 10 ao quadrado, mais o outro cateto que eu quero encontrar, que é o x, e daí fica x ao quadrado. Bom, 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que dá 3.600, igual 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, mais x ao quadrado. Bom, esse 100 aqui, ó, que está somando, passa para o outro lado subtraindo, né, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar 3.600 menos 100 igual a x ao quadrado. Isso fica 3.500 igual a x ao quadrado. Bom, para mim eliminar, pessoal, aliás, antes de eu falar aqui em eliminar, ó, o x ao quadrado é igual a 3.500, só vou deixar aqui desse lado, né? E aí, para mim eliminar, então, pessoal, esse quadrado do x, eu faço a operação inversa da raiz da potenciação aqui com o expoente 2, que é a raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 3.500, tá? Acontece, pessoal, que 3.500 não tem um número inteiro, né, na resposta. E você pode observar aqui pelas alternativas que você não tem nada de alternativa com raiz quadrada de 3.500. E aí muitos vão e assinalam a letra D, achando que a resposta correta é a letra D, nenhuma das anteriores. Entretanto, tem um caso aqui muito importante que vocês precisam prestar atenção. Que caso é esse, pessoal? A gente vai ter que fatorar essa raiz quadrada, ó, de 3.500, tá? Então, acompanhem comigo a fatoração aqui. Eu vou fazer aqui ó, a barra, né? E aí, agora a gente vai fazer a fatoração. Bom, eu vou dividir aqui pelo menor valor possível, né? Exceto que não seja aí o número 1, né? Senão a gente não sai do lugar. Então, 3.500 dividido por 2 vai dar 1.750, que dividido por 2 vai dar 875, que agora não dá para a gente dividir por 2, né? Visto que terminou aqui com 5, que é ímpar. Aí eu tento dividir por 3, só que também não vai dar um resultado exato, né? Por 4 também não vai dar um resultado exato, daí eu vou tentar então pelo 5, que vai dar certo, né? E aí dividindo por 5 fica 175,
certo? Que dividindo por 5 novamente, já que é possível, dá 35. Que dividido por 5 de novo fica 7. Que dividido por 7 fica 1. Né? Então, o que eu tenho que observar é que eu estou fatorando uma raiz quadrada. Então, uma técnica aqui, pessoal, é a gente separar os números iguais em duplas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deu uma dupla de número 2. Então, eu formo uma dupla com eles aqui e um deles vem aqui para o lado, ó, tá? Aqui deu uma dupla com o número 5. Ah, professor, mas tem um trio. Tudo bem, a gente sabe que tem 3 vezes o 5 aqui se repetindo, só que eu estou fazendo a fatoração de uma raiz quadrada, tá? Então eu tenho que separar em dupla. Se fosse uma raiz cúbica, aí eu separaria em trios, né? O que não é o caso. Então aqui formou uma dupla, ó, um deles vem aqui para fora. E esses dois que não formaram duplas, tá? Né? Eles estão individuais aqui, ó, eles vão receber um castigo. Eles vão para dentro da raiz, se multiplicando. Ó. Então, vai ficar assim, 5 vezes 7, né? Ali dentro da raiz. Agora, a gente faz a multiplicação, então, de todos esses números. Tá? Eu vou multiplicar os números que formaram duplas entre si. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, tá? E aí eu tenho que fazer 10 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 7, que dá 35. Então, fica assim, ó, tá? Esse é o resultado da fatoração, é a forma fatorada da raiz quadrada de 3.500. Lembrando que a gente não pode multiplicar o 10, né, que está aqui fora da raiz, pelo 35, que está lá dentro da raiz. Então, o resultado é esse aqui mesmo, ó, 10 raiz quadrada de 35 metros, o que corresponde aqui, na nossa questão, à alternativa letra A. Né? Então, essa seria a resposta correta aí, tá, pessoal? X igual a 10 raiz quadrada de 35 metros. Então, tem que cuidar muito com esse tipo de questão, porque, hora ou outra, vocês terão que fatorar, né, aqui a raiz quadrada, porque ela não tem um número inteiro aí como resultado, tá certo? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.